várias vezes. Eu lembro que até 8 anos, 7 anos atrás, o único considerado uma rodovia sul, 55 graus sul, ou seja, uma visão totalmente errada sobre o papel da unidade na exceção do GMAU, no balanço de energia do planeta e como isso afeta o nosso dia a dia. Né? E, é claro, para finalizar, os modelos climáticos acoplados para a região ao longo do século, no século XX e no século XXI. Né? Surgiram mais alguns temas, inclusive, algo que está se aparecendo muito é a poluição acústica e o impacto que isso terá nos diferentes organismos. Bom, o problema 4, se tiver algum geólogo aqui, eu vou falar que vamos aceitar por uma série de motivos, ao longo dos últimos anos, a presença de geólogos no programa Aberto Brasileiro teve bom. A pouco nós só temos hoje trabalhando em paleontologia. E por isso nós sentamos com o colega dos Simples, lá da Petrobras, e pensamos como entender a dinâmica e a história da Lógica da Terra, as suas relações com a América do Sul, a evolução do Atlântico Sul, a sua abertura, a evolução das bacias da bacia oceânica, mas também todo o processo de sedimentação que vai levar, inclusive, a questões de exploração de recursos minerais no Atlântico Sul. Próprio surgimento do pré-sal e outros recursos na plataforma continental está ligado à abertura do oceano, a qual a Antártica, em termos geológicos de evolução do humana, foi essencial. Tem gente que achou que a gente podia falar de exploração de recursos minerais na Antártica. Não. Pela Antártica nos ajuda a compreender a evolução do Atlântico Sul. Tá? Isso, é claro, também tem implicações climáticas e também na evolução da fauna e flora. Então, um aspecto interessante aqui, tanto para geólogos que trabalham com a evolução tectônica, a nível continental, e também os paleontólogos. Tá? E, finalmente, um programa voltado à dinâmica de alta atmosfera na Antártica, interações com o geoespaço e conexões com a América do Sul. Né? Tem algumas questões clássicas, que nem a questão do ozono, o monitoramento da continuidade, como processão correndo, mas também os impactos dos fenômenos astrofísicos da alta energia. Nossa colega Mila foi a responsável e a consultora da comunidade de montar esse último programa. Então, esse programa, como várias vezes aqui, vão começar cada vez mais a explorar a plataforma. Por exemplo, os módulos afastados, os módulos automatizados, quer por fator tático de telemetria, quer por seccionamento remoto, cada vez vão ser mais úteis. Nós conseguimos obter essas informações de maneira remota. É claro, o tratamento do ozono, o monitoramento de comportamento. E aí, como um plano de ação para 10 anos, quando nós tínhamos que pensar em novas áreas, e algumas já estão surgindo, inclusive de vocês, evidentemente, extremófilos, a busca de extremófilos, a busca de vida em geral, no ambiente glacial, e aí nós estamos falando no gelo, embaixo do gelo, dentro do âmbito de Antártica, se tornou cada vez mais interessante, é uma área que nós devemos prestar atenção. A astronomia no platô antártico, apesar de nós ainda não termos um desenvolvimento, biologia humana e medicina, e agora, em tanto escala, como no programa antártico, nós começamos a dar atenção às ciências sociais. Os primeiros projetos de ciências sociais, vai ter de biologia, a nossa sociologia da ciência, todas essas interações, vai ter questões comportamentais, percepções, política, a geografia política e geopolítica, é claro, no Atlântico Sul, na Antártica, e biologia humana e medicina polar, sobre a coisa, essa tal de ciência. Ok, calculações complementares, né? E aqui, divulgação e inserção social do conhecimento, formação e absorção dos especialistas antárticos, se torna cada vez mais comum, nós ainda temos que negociar com o MEC, com a CAPES,
a fazer, dentro do Ciência Sem Fronteira, algumas ações específicas para o Programa Antártico brasileiro. Como já tem algumas ações para a ciência do mar, agora nós temos que ter mais para abordar. Né? E, finalmente, algo que vai aparecer cada vez mais, e esse eu chamo a atenção, é a visão estratégica que nós temos que ter para prestar atenção no que está ocorrendo agora. Nós temos uma rápida mudança ambiental, geográfica, geopolítica, que vai afetar a economia mundial no Oceano Ártico. Pelos grandes descobrimentos, nós queremos achar passagens curtas entre a Europa e os Estados Unidos no Oriente. E isso, como vocês podem ver, está se tornando uma realidade. Né? Eu acho que durante a semana tem uma apresentação especificamente sobre isso, com os meus alunos. Está se tornando a realidade quando a extensão mínima do gelo marinho tem diminuindo bruscamente, não fica, mas ainda não voltou ao normal, mas está decaindo de 8 bilhões de quilômetros quadrados, aqui já deu 4 bilhões de quilômetros quadrados. Isso representa a abertura de novas rotas de navegação, a abertura de novas regiões para explorações de recursos minerais, principalmente óleo e gás. Aqui tem alguns números que enfatizam a importância do que nós estamos vendo no Ártico. E se isso realmente se confirmar, além dos países árticos, outros países como a Índia e a China já têm estação ou projetos de pesquisa do Ártico, exatamente devido a esse interesse, nós temos que, pelo menos, pensarmos estrategicamente nas consequências socioeconômicas e ambientais, em termos ambientais, em termos de mudança do clima, da variação do aumento planetário com a rápida perda desse mar congelado. O mar congelado está desaparecendo depois dessas rápidas modificações. Só o exemplo mais claro em termos militares, que foi a mudança da política norte-americana para o Ártico com a roadmap do Ártico, no de 2010, 2011, exatamente bem com as desaparecimento do mar congelado até a estratégia norte-americana. Bom, sobre o Brasil. Como isso, na verdade, começou a se ideia, começou mais ou menos no mesmo tempo, mas uma visão de mais longo prazo, surgiu no SCAR a questão: como é que nós desenvolvemos a ciência prática nos próximos 20 anos? Como é que nós podemos integrar a ciência, a conservação e a política da Antártica? Esse é o Antártica do eu gosto, no século XXI. E nós traz a sinergia de diferentes grupos, diferentes nações, e é claro, ter um maior impacto na ciência global. Lembra-se, quando nós começamos esse programa, nós ainda falávamos de ciência antártica. Na verdade, ciência antártica não existe. Não existe ciência na Antártica. E isso que nós temos que entender. É a ciência integrada. Cada vez mais nós somos cobrados, tanto pela comunidade científica internacional, principalmente através do Conselho Internacional para a Ciência. Isso. E os colegas, a integração plena da pesquisa antártica nas questões científicas. Então, foi feita uma proposta de que a comunidade internacional iniciou fazendo uma série de questões, vai fazer uma leitura e identificar as principais questões científicas que os pesquisadores devem almejar a responder nas próximas 2 décadas, ou seja, de vocês. Isso tudo esse tudo foi um trabalho liderado por esse, eu diria, grande cientista em vários termos, o Chuck, que foi o ex-presidente do SCAR, onde nós iniciamos um processo inclusivo de perguntas solicitadas na comunidade antártica. Alguns colegas aqui, o Peter participou, a Emily também participou, extremamente foi no retreat, que foi desses
pesquisadores, né, de 75 participantes de 22 países que se reuniram no início do ano, em Queenstown, na Nova Zelândia, depois que nós já tínhamos passado aí várias rodadas de perguntas e que foram pouco a pouco sendo selecionadas e colocadas em grupos. Nós vamos falar esse encontro inicialmente para selecionar quais seriam as questões mais importantes, as 100 questões mais importantes nos próximos 20 anos. Né? Onde as prioridades seriam essas. Nós temos que definir o alcance global da sociedade do Oceano Ártico. Desculpa aqui que eu me atrapalhei. Na verdade, isso aqui é o que nós vamos produzir. Tá? Visualizando a ciência antártica e o Oceano Austral, nós queremos definir o alcance dessa ciência, entender como os mantos de gelo perdem essa massa, revelar a história antártica, que nós vamos entrar em alguns aspectos da antropologia, da arqueologia, mas depois voltar no tempo longo. Primeiro os testemunhos de gelo, que talvez tenham um longo de anos, depois os testemunhos de sedimento e principalmente no tempo geológico. Entender como a vida antártica evoluiu e sobreviveu, observar a parte ligada, aí nós vamos entrar para a astronomia, surgiu algumas questões interessantes, que a unidade astronômica talvez pense em escala de tempo muito diferente da nossa, surgiu questões como foi o primeiro minuto do universo, reconhecer e mitigar a emissora. Bom, isso tudo, na verdade, numa visão de sinergia e numa visão sistêmica, reunida os diferentes compartimentos do sistema Terra, envolvia tratar em pouco mais de 3 dias todo esse complexo sistema, onde, é claro, nós estamos aqui dando uma grande ênfase na questão da vida, mas que está interagindo com a atmosfera, a terra dinâmica, o oceano, o gelo marinho, o manto de gelo e as variações do mundo do mar. E aqui aparecendo, pela primeira vez, a questão da presença humana, como isso interage com o sistema do tratado antártico. Essa, então, seria, eu diria, a visão geral que nós tivemos nós esquecemos dos nossos outros. Então, foram 80 questões, no final, foram selecionadas em 7 grupos, que estão aqui listados. Esses grupos, eu não vou citar as 80 questões, evidentemente, eu só vou chamar a atenção de algumas questões específicas que foram selecionadas agora por mim, então, que envolve, de certa maneira, um pouco de preconceito, a questão do clima, a questão da variedade climática do clima, a química atmosférica, e como eu vou resolver, evidentemente, a questão do gelo, a variação da massa de gelo e impacto nos mares. Então, os 7 grupos estão aqui. Né? E vocês podem ver que nós tentamos mais ou menos distribuir nas diferentes áreas científicas. Muitas vezes as questões envolvidas em sinergia ou são transversais com outros grupos de questões. Na verdade, é uma coisa só, né? Aí nós tentamos, para facilitar a compreensão, essa subdivisão. Né? Então, a atmosfera antártica as condições globais. Pegou 5 exemplos de questões. Vai ter a questão da variabilidade atmosférica antártica, e um ponto importante que eu fui responsável junto com o nosso colega da Malásia, que está precisando. Nós aqui temos que prestar muita atenção nas conexões próximas regiões polares, nas 2 regiões polares. Isso está muito pouco entendido. A variabilidade climática das latitudes médias e baixas foi afetada e controlada pelos processos polares. O que impulsiona essas mudanças na força e posição dos ventos do oeste? Quais são os efeitos sobre a circulação oceânica, a absorção de carbono e as emissões globais? Na verdade, está associado com a questão de os padrões regionais de aquecimento e, é claro, a questão do CO2
como nós podemos ter cenários do passado com diferentes concentrações de CO2. Na questão do oceano, vai aparecer a mudança do oceano ártico, desculpa, austral, que é mais correto, e se isso resulta em processamentos que aceleram o estado crítico das mudanças do clima. Como a circulação do oceano austral volta de latitude mais baixa do fundo de atuação climática, novamente, aquelas conexões. A questão do CO2 não é sempre transversal a alguma outra área. E a questão da variabilidade do gelo marinho. Aí nós entramos na minha área, que é a área de biologia, o gelo polar, o gelo tático e tudo mais. Evidentemente, como é que a dinâmica dessas massas de gelo pode ser afetada por mudanças, principalmente no aumento de temperatura atmosférica, isso envolve processos muito mais complexos, como mudança não só no balanço de energia e massa, mas também na variabilidade de precipitação, a evolução dessas massas de gelo, e se existe alguma maneira, como nós tantos estudos teóricos apontam, de desestabilizar parte do gelo antártico que poderia fazer que o aumento do nível do mar seria muito maior do que existe nos nossos diferentes cenários do IPCC. Vemos que os cenários do IPCC aponta pelo método em 2100, mas existe alguns cenários aqui que podem estar perto de dinâmica por um multiplicado por 5 vezes, até 5 graus, 6 graus. A dinâmica, soltando embaixo do gelo antártico, exatamente conhecer o que nós temos, principalmente pela geofísica, alguns estudos, a história geológica desse planeta, o papel da Antártica na história geológica desse planeta. Isso vai desde a carga do gelo, o termo do gelo, o impacto no acústico isostático, a tectônica, e é claro, cada vez mais o permafrost, a camada ativa do permafrost, principalmente submarino, se ele responde ou não a esse aquecimento e libera não só metano, mas todos outros gases afetando o ciclo de gelo. Aqui nós vamos lembrar da sinergia, claro, para a questão dos lagos subglaciais, o papel, os ciclos de geofísica dos lagos subglaciais, a vida desses lagos, se há interconexões entre os lagos e com o oceano. A Antártica no precipício é meio assustador o título, mas exatamente a questão surge se será que nós estamos a ponto de um turning point, de um ponto de mudança devido às mudanças climáticas que estão ocorrendo na vida antártica. Será que existe isso? Então, qual a genômica da adaptação em organismos de comunidades antárticas do Oceano Austral? Quais ecossistemas e teias alimentares são mais vulneráveis na Antártica e no Oceano Austral? Efeitos sinérgicos, múltiplos fatores de estresse importantes para as mudanças ambientais ou e a questão da água profunda, de como elas estão respondendo a essas mudanças de salinidade devido ao derretimento de gelo. O espaço perto da Terra nem é que o problema hoje. Os astrônomos, algumas questões que surgiram realmente são além desse planeta, não, e além do nosso cotidiano, é a pergunta do universo como isso muda a Terra. Tanto a matéria como a energia, diferenças na conjugação entre a hemisfério, entre a atmosfera e a baixa e a alta atmosfera, o clima espacial e também como as ondas, a geração e propagação da velocidade de climatologia de ondas atmosféricas afetam os processos atmosféricos na troposfera e na estratosfera. E finalmente, assim, nós vamos lembrar a questão da presença humana na Antártica, algumas questões que estão surgindo, desde a questão de valores, nas configurações geopolíticas, na modificação humana do lado do meio ambiente, e o que implica, certamente, vai afetar e acumular a todos a governança da Antártica.
nos próximos 20 a 30 anos. Tudo isso está no ar, já saiu o primeiro informe na Nature, nos mais do que desde agosto, né? E desde a semana passada já está o artigo completo com todas as questões e todo o procedimento usado para fazer o SkyScan. Vocês podem baixar no site. Né? Eu só queria comentar que os principais financiadores dessa campanha independente e a Taxa de Usina, senão não teria saído. Principalmente eles não teriam saído nesse esforço, num magnífico lugar, lá no hotel 5 estrelas, em Queenstown. Eu agradeço muito a atenção e as questões. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui. Bom, o desafio agora nosso, no Brasil, para a prática nós temos que ter projetos de pesquisa que respondem a questões específicas. E nós temos sim que aumentar a produtividade intelectual e o índice de impacto dos nossos ativos. E isso é um estudo bem exatamente com a sinergia. Nós temos uma grande vantagem do sistema fantástico. Nós temos uma cooperação aberta. Os colegas que estão aqui, de outros países, mas sempre, essas portas sempre estiveram abertas. Eu tenho tudo livre e muito dessa cooperação que permite que nós tenhamos uma produção mais rápida e de maior impacto. Isso aí. Boa sorte aos que ensinam para carreira. Vamos fazer então. Você quer? E uma das propostas na época era que os editais novos tivessem linhas mais direcionadas para início de carreira também. Então, os universitários faz no último ano. Tem alguma possibilidade? Bom, fica a minha ideia e o que ocorreu. Vamos pegar o 64. O edital 64, como os concorrentes não deixaram o dado muito tático, né? Eu tinha enfatizado muito se nós devemos ter um edital de duas faixas. Uma faixa específica para menor de curso, como sempre que a gente está fazendo. Para os projetos de início de carreira, onde você não pode cobrar uma produtividade intelectual, e outra que eu dizia também, que a gente devia passar o chicote. Ou seja, quem já está há 15 anos, 20 anos, no processo que está procurando uma produtividade de alto impacto. Infelizmente, não foi a decisão do CNPq. Eu vou continuar complicado, muito tolerado nesse cara, dentro do CNPq e fazer esse ponto. Essencial. Eu não sei como ficou no ICPA, eu não sei se falar sobre esse ponto, falou assim, mas no ICP. No setor que nós temos, alocamos recursos tanto específicos para divulgação científica, atividades de autor também bolsas para pós-doutorado, etc., para os novos pesquisadores. O próximo passo, a gente praticamente, fala com o para ajudar lá nesse país, é ver se nós fazemos esses esforços através do MEC. O MEC tem hoje um pouco de envolvimento no programa, que seria o próximo passo. De que forma você acha que a gente, como acesso de pesquisadores de início de carreira, podemos pressionar a opinião pública, pressionar os nossos dirigentes para que isso ocorra? Eu acho que antes de tudo nós temos comigo com a nossa pequena base política que temos à frente parlamentar, alguns conhecidos do Ministério, também através da Academia Brasileira de Ciência, da própria SPPC, nós temos que pensar que nós precisamos criar uma comunidade sólida. No Brasil ainda é carreira sequer na área do mar, mas nós somos, de certa maneira, muito específicos e nós temos que mudar a percepção do brasileiro, especialmente do tomador de decisão,
sobre o papel da prática. Quem precisar disso em termos de comunicação social, nesse apoio que é importante, não só a técnica, mas toda a comunidade, sabe que todas as comunidades, todos os grupos, todas as instituições têm mitos. E vai chegar uma hora que nós temos que lidar com isso. Então, a tem tudo coisa. Nós vamos ter ainda ter os mitos do programa tático de 1982. Todos os mitos de 1982. Que vai ser difícil pensar que é onde o Estado brasileiro vivia aí, e você não tinha. Você tinha que fazer algo na prática, que era um trabalho que só a palavra fazia. Isso tudo caiu por terra. Você não olha, falando que precisamos de todos nós, na época, e hoje nós podemos ter outro tipo de parcerias e trazer o programa tático para questões mais modernas. Ou seja, só o pessoal que construímos a tática. E essa, inclusive, como então, o Programação que deu uma pergunta mágica. O Brasil quer na tática em termos científicos. Até aquele momento ninguém teve essa resposta. E eu sempre fui muito enfático, desde o programa tático, da Inglaterra, que programas individuais, interesses individuais, com poder, com papel político, isso é caro, muito caro, não é favorável. Ou seja, acabou a fase de tática, foi uma tática, depois. Também barato fazer botar você no primeiro aluno político. Você tem que ter a tática para responder questões importantes, questões científicas que integrem a questão do oceano, da América do Sul, e, se possível, questões relevantes imediatamente para o setor brasileiro. E um exemplo mais claro, na questão da situação atmosférica, da oceânica, a falta de compreensão, inclusive, dos colegas de meteorologia, trabalho no ambiente tropical, que, praticamente, durante anos achavam que região polar não existia, porque o ambiente parava sempre precipitado. Nunca visto. Se colocava uma constante absoluta. Quer dizer, a percepção, essas percepções nós temos que trabalhar. Tá? Aí eu não sou eu, mas todos os livros. Olá, bom dia, professor. Deixa eu meu depoimento para a professora de ciência de impacto do doutorado em ciência na UFRJ. A importância nesse momento de ter desenvolvimento com professores e pesquisadores, para ter mais uma vez com a PEC e dizer que eu trabalhei um texto da ciência hoje, onde discutia toda a profissão, do astrologista, e a importância que pode exercer entrar na sala de aula, quando se trabalha com o estado da água, e quando a gente pega o fato forte e faz o início, e toda essa questão do Brasil, na rubrica que você tomou, como a profissão, de astrologista, a importância que você tem para todo o perfil climático, e toda essa conexão que a gente faz com a criança que morre na sala de aula. Então, a importância que a gente tem ali durante a semana, às vezes 400, 300 alunos durante a semana, é importante que a gente tenha esse diálogo, esse discurso, e a gente está tendo esse momento, que a Sônia permite ler as didáticas, os ativos, e cada vez contato com os pesquisadores, que eu acho que é realmente uma coisa muito importante. E eu também vou voltar na sua visão, sobre o ensino de ciências, e daqui talvez, a longo prazo, nos anos, a gente possa ter talvez um índice muito maior, nesse pesquisa de vida. Nós temos que trabalhar não só o ensino nosso, todo o ensino da ciência está acadêmico. Se você olhar para parecer da SPC, nós estamos com, inclusive, alguns desafios, e eu posso me posicionar, eu tenho um certo ofício coletivo que está ocorrendo em alguns estados brasileiros. Nós temos, de certa maneira, a minha geração, não sei se eu falo com o Paulo, nós fomos dedicados com o milagre da exploração social, com o plano científico e tecnológico, que a gente tinha resolvido uma série de problemas de divisão do estudo, do tempo, estava esquecido. Hoje nós temos um movimento que
contrapõe e muitas vezes nega. Eu acho que o nosso desafio maior agora vai ser isso, não é nem a ciência técnica. Nós temos que conversar no dia a dia que, se não fosse o avanço científico e tecnológico, a expectativa média de vida do brasileiro é 35 anos. Isso é 1905, 1910. Hoje eu estou se aproximando do 75 cronológico e tudo mais. Então, esse é um dos tipos de luta. Tem outra, claro, sim, a inserção que está em diferentes níveis. Você sabe como envolvo Deus? A experiência que eu tive com a gente foi ótima. Pô, é falando. Escolas públicas de condições socioeconômicas vão melhor, nós botamos mais de 200 alunos no salão de alunos, depois como vai no balãozinho, só volta um pouquinho. Mas também do Congresso. Participar da audiência pública do Congresso, e nesse meio tempo, temos de tudo aqui, né? Ministro, secretaria, etc. Qual o movimento dos Estados? Não, isso não é problema, vou me falar. A minha papa, então, vamos separar isso. O bom poder enfatizado de trocar, principalmente para a comunidade científica, nós temos que ter um plano integrado de comunicação social. Nós não temos. Né? Então, uma visão geral envolve negócio público, uso de história das mídias, evidentemente, as habilidades de alta elite, etc. Isso a gente começa a modificar a visão do programa. Muitas vezes, ele é um programa da nação brasileira. Né? No Evangelho aqui também, pergunta de cidadão, mas não de pesquisador, e podemos ver que isso é pragmático, mas eu acho que a pesquisa ela tinha que mostrar mais para o país, ou até para o que faz, quais vantagens que essa pesquisa poderia trazer. Corretíssima pergunta. Esse é o grande desafio da comunidade científica, mas isso muda, sim. Nós estamos, e aí é mudança de geração. O paradigma da geração anterior da minha achava que a sociedade não era minha ciência. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. O elitista mudou que eu faço a ciência e não faço conta da sociedade. E aí quer financiamento. Eu faço a ciência e isso é muito importante para o cientista. Hoje, o cientista mais jovem que está envolvido sabe que você tem que estar constantemente mostrando qual é a meta do objetivo, inclusive, né? Nós somos cidadãos que nem todo mundo, inclusive, temos que pagar as contas no final do mês. Porque existe ainda, nós vivemos pela falta da inserção social. Na economia, na ciência, nós vivemos um mundo do cientista abnegado e que está a ser mais fora da verdade. Isso não nunca existiu. Isso é uma visão do século XIX que nós temos que mostrar dessa maneira. E aí, esse ponto que eu estou dizendo da ciência técnica tem tantas coisas que amaram a ciência técnica ao cotidiano. Certamente você sabe o mundo, mas eu gosto de dar um exemplo clássico que foi o aumento das viagens na década de 70. As viagens dos são formadas no semestral. De tempo em tempo, elas saem expandindo. Nós tivemos na década de 70 um aumento dessa frequência. Então, quando a sequência socioeconômica acabou com a cultura do café no Paraná e começou a entrar no sul da Amazônia, talvez até no ar que ela chegou. Tá? E com isso também tem a questão de doença pulmonar, né? Mas as pessoas não sabem disso. Nós vivemos, de certa maneira, um dos grandes problemas do Brasil das doenças climáticas é a ênfase muito grande do país tropical. Entendeu? Parece que esse país tropical é isolado. Ele é um grande país tropical, mas ele não é isolado. Né? Você está vendo a maioria, você tem a ciência por causa das correntes oceânicas, das atmosféricas. Mas a maioria do brasileiro acha que
Vamos ter dificuldade, né? Mas esse processo afeta, você não trabalhar essa parte, eu concordo com o Bom, Jefferson, queria agradecer a sua brilhante palestra, fazer 2 comentários. Terminou semana passada lá na cidade de Canoas, um evento que, na abrangência nacional da internet, atingiu 40 mil alunos de esporte. Então, tudo isso que a gente tem feito tem um link com a tática, mas tem um link muito grande com a educação. Você comentou a necessidade do MEC se envolver mais. E eu acredito que através da CAPES, a gente teria, então, de alguma maneira, tentar utilizar toda a infraestrutura da CAPES, que já está no ensino médio agora, para cada um de nós, como professores, tentar esses pequenos financiamentos no futuro que podem se tornar, inclusive, programas maiores. A minha dúvida que fica, gente, é com relação às questões ligadas a, por exemplo, contaminação ambiental. Você citou especificamente que seria a hora do Ministério do Meio Ambiente se envolver mais no meio de financiar. Então, se a gente tem a Fundação CAPES no Ministério, o Conselho no Ciência e Tecnologia, será que não está na hora do Ministério do Meio Ambiente também ter uma fundação de fomento? Você tem que preocupar com isso, eu creio que sim, estava na hora do MMA ter o seu momento e sair só do seu financiamento interno, né? Com a fundação, outras ações. Teria que incentivar o monitoramento de longo período, pesquisas específicas de avaliação do impacto ambiental, e esquecer um pouquinho a parte factorial, né? Está se tornando um horror. O universitário não consegue construir por causa disso. Bom dia, Jefferson. Eu sempre prazer ouvir você falar, porque eu sou clareza sobre o longitudinal, né, da sua experiência, da tarefa, da maneira como você se posiciona. Eu li com muito cuidado o documento e fiquei impressionada com a abrangência dele. E foi pela primeira vez, que embora não seja jovem, do ponto de vista monetário, eu sou jovem na ciência fantástica, eu estou construindo outra área de ciência básica, eu estou me envolvendo com isso, então estou muito interessada nessa percepção global que é essa escola, que a gente realmente dá clareza, a gente precisa para encontrar esses pontos estratégicos nos quais a gente vai colocar, né, a questão, fazer a questão, é muito importante fazer os várias vezes. Eu queria ver se você considerar a gente uma visão de qual que é o padrão de qualidade da pesquisa brasileira, no contraste com aquele modelo que você mostrou, porque eu fiquei bem impressionado com isso. Eu tenho todas as sessões que eu pude, que não é simultânea, e depois fui atrás dos nomes dos pesquisadores e das pessoas que estão disponíveis na área, e fui procurando a atividade deles na perspectiva de base. Eu queria ver se eu não impressão abaixo na sua, eu queria saber o que você acha dessa questão da produtividade. Nós fizemos, nós três, antes de começar isso, nós fizemos um levantamento lá pelo ICPI sobre o índice de impacto. Infelizmente, nós temos 8 pesquisadores que consideram que a maioria da pesquisa tem índice de impacto maior do que 5. Né? E 4 pesquisadores, inclusive uma pessoa de muita curiosidade, que tem índice de impacto maior do que 10. Na pesquisa prática. Estudos diferentes de impacto da produção intelectual. Se eu vou levar um ponto de vista mais amplo, em termos de programa prático, certamente hoje nós vivemos uma produtividade intelectual latino-americana. Já, como eu falei, por BRICS a gente passou só a África do Sul. Mas eu não estou pequeno, nós estamos no meio do caminho. Eu diria hoje dos 34 países, não, 32 países são membros,
os termos do Sky ou do que nós estamos a meio caminho. Nós temos que melhorar muito, nós temos essa competência. Eu concordo que se você me perguntar, um ano atrás, em 2000, não vou falar muito do governo, realmente nós tínhamos uma justificativa que não tinha direto. Só em um ano, em 1997, quando foi, o plano ganhou R$0. Tá? Sem comentário. Nunca mais vou apoiar. Por isso que eu não apoio mais a cabeça. Desde então, desde 2002, foi crescendo. Como eu falei para vocês no início, na verdade, 40 milhões, eu acho que já estou até ultrapassado. E explicitamente para a ciência. Projetos de pesquisa. Então, nós vamos agora mostrar os resultados produzindo e claro, não dá mais. Faz parte do. Senhor, projeto para ficar. Vou ficar a semana toda. Chama-se de seleção dele, né? Gostaria então de agradecer a conversa. Confira meu brinde. Obrigado. Você vai fazer aqui. A Juliana me lembrou que nós temos convidados exterior, né? O Michael Welcome, o investigator, nosso oficial da Good Restaurant, World Beer, that is together, and what we have ok? Bem, vamos parar agora aqui e vamos voltar às 1h30. Bem, vamos ver esse pessoal. Tá?